Estão reabertos os trabalhos. Próximo item, projetos de lei de denominação. Projeto de lei 10.511 de 2009, do vereador Silvio Hermani, substitui a planta integrante da lei 5.335 de 99, que denomina a rua João Pereira de Godoy a via projetada que dá acesso à Vila Padre Renato, para retificar a localização da mesma. Projeto de lei 10.513 de 2009, do vereador Silvio Hermani, denomina trecho da rua Tenente José Roberto Reinaldo, entre a rua Espírito Santo, a rua Idalina Gonçalves Dias, no Jardim São Camilo, para a rua Idalina Gonçalves Dias. Projeto de lei 10.514 de 2009, do vereador Silvio Hermani, denomina trecho da rua Tenente José Roberto Reinaldo, entre rua Espírito Santo e rua Bahia, Jardim Tarumã, para a rua Distrito Federal. E o projeto de lei 10.518 de 2009, vereador Silvio Hermani, estende a denominação de rua Raulino Batista Bulhões ao seu prolongamento, situado no Parque dos Ingás, bairro do Engordador, até a rua Ucila Lorenzini Tafarello, no conjunto residencial Terra da Uva. Os projetos de lei de denominação está em discussão. Com a palavra, vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, a princípio eu imagino que todos os vereadores estranhem esses 4 projetos de lei, mas eu peço a costumeira atenção de Vossas Excelências para eu poder explicar. Então, no projeto de lei número 10.511, substitui a planta integrante da lei 5.335/99, que denomina João Pereira de Godoy, a via projetada que dá acesso à Vila Padre Renato, para retificar a localização desta. Ocorreu um equívoco. Embora o texto da lei falava da via que dá acesso à Vila Padre Renato, por ocasião da juntada de documentos, quando da aprovação da lei 5.335/99, o que foi juntado foi um croquis do outro lado da rua, aquela região das proximidades do residencial Terra da Uva. Foi colocado, então, o croquis que se referia à via de acesso ao Parque dos Ingás. Então, a gente, promovendo essa correção, as pessoas vão entender que a rua João Pereira de Godoy fica logo depois do Parque Centenário. Para quem está indo para o Currupira, fica à direita da rodovia Geraldo Dias, e o acesso ao Parque dos Ingás fica do lado esquerdo da referida rodovia. Então, é apenas uma correção de plantas. O segundo caso, os 2 próximos casos são um pouco mais polêmicos. Projeto de lei número 10.513, redenomina trecho da rua Tenente José Roberto Reinaldo, entre a rua Espírito Santo e rua Idalina Gonçalves Dias, no Jardim São Camilo, passando a denominar esse trecho integralmente Rua Idalina Gonçalves Dias. Eu fui procurado por moradores dessa rua e eles tinham dificuldades, pois acabou ocorrendo uma redenominação sem que eles fossem consultados. Tomei a iniciativa de procurar a família do José Roberto Reinaldo, inclusive temos um funcionário aqui na casa, o Luiz Carlos Reinaldo, e também falamos com o Dimas, e eles entenderam a situação. Eles perceberam que ali, embora a prefeitura tenha instalado placas
como Rua Tenente José Roberto Reinaldo, mas a população, as contas de água, as contas de luz, tudo continuava como Rua Idalina Gonçalves Dias, já que ali, na verdade, aquele trecho é um prolongamento da Idalina Gonçalves Dias. Então, me comprometi com a família, elaboramos uma nova biografia e José Roberto Reinaldo estará, sim, homenageando um outro logradouro no município de Jundiaí. Então, esse é o motivo de nós pedirmos a redenominação desse trecho, pois, na verdade, trata-se de um prolongamento da Rua Idalina Gonçalves Dias. O outro projeto de lei, número 10.514, redenomina o trecho seguinte dessa denominação de Rua Tenente José Roberto Reinaldo, entre a Rua Espírito Santo e a Rua Bahia. Nesse trecho, nós temos uma escola João Batista Curado, que há mais de 30 anos, os seus documentos oficiais figura, inclusive, no site da Secretaria Estadual de Educação, como localizada a Rua Distrito Federal. E, lamentavelmente, também, quando da denominação de Rua Tenente José Roberto Reinaldo, naquela região, ocorreu uma redenominação sem que a escola, o comércio existente, fosse consultado. Então, nós estamos propondo para que volte o nome que que existia antes, como era conhecida. Esse trecho, então, entre a Rua Espírito Santo e a Rua Bahia, volta a se chamar Rua Distrito Federal. E, por último, projeto de lei número 10.518, estendendo a denominação de Raulino Batista Bulhões ao seu prolongamento, situado no Parque dos Engás, bairro do Engordadouro, até a Rua Ucila Lorenzini Tafarello. O primeiro projeto que eu tive a oportunidade de apresentar a vossas excelências, nós corrigíamos a planta anexa na denominação da Rua João Pereira de Godoy. Então, com a aprovação dessa correção no projeto de lei número 10.511, não haverá mais dúvida de que aquela via, na verdade, trata-se de um prolongamento da Rua Raulino Batista Bulhões. Inclusive, os senhores vereadores, se forem para aquela região do residencial Terra da Uva, conforme você entra no residencial Terra da Uva e vira à direita, todos já têm condições de notar que, embora não ainda oficialmente, mas já as placas toponímicas instaladas naquele local já constam como Rua Raulino Batista Bulhões. Então, são esses 4 projetos de lei que nós, na verdade, estamos efetuando correções para facilitar a vida da população e tirar dúvidas e erros que se encontram no mapa oficial de Jundiaí. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão os projetos de lei 10.511, 10.513, 10.514 e 10.518 de 2009. Em votação. Peço a palavra, presidente. Acho que... Vontade, vereador Zé. O presidente já tinha optado pela votação e eu deixo que continue a votação. Eu justifico o voto depois, vereador, pode ser? Tá bom, presidente. Em votação.
Questão de ordem, senhor presidente. Estamos em votação, vereador. Com 8 votos favoráveis, 7 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão aprovados os projetos de lei número 10.511, 2009, substitui a planta integrante da lei 5.335, de 99, que denomina Rua João Pereira de Godoy, a via projetada que dá acesso à Vila Padre Renato, para retificar a localização desta. Projeto de lei 10.513, de 2009, do vereador Silvio Hermani, que redenomina trecho da Rua Tenente José Roberto Reinaldo, entre Rua Espírito Santo, a Rua Idalina Gonçalves Dias, Jardim São Camilo, para a Rua Idalina Gonçalves Dias. Projeto de lei 10.514, de 2009, vereador Silvio Hermani, que denomina trecho da Rua Tenente José Roberto Reinaldo, entre Rua Espírito Santo e Rua Bahia, no Jardim Tarumã, para a Rua Distrito Federal. E o último projeto de lei 10.518, de 2009, do vereador Silvio Hermani, que estende a denominação da Rua Raulino Batista Bulhões, ao seu prolongamento situado no Parque dos Ingás, bairro do Engordadouro, até a Rua Ucila Lorenzini Tafarello, conjunto residencial Terra da Uva. Questão de ordem, vereador Silvio. Uma falha na minha fala, né? No projeto de lei de número 10.513, de 2009, nós tivemos a colaboração do vereador José Carlos Ferreira Dias, que passou o abaixo-assinado para os moradores naquele trecho, e houve concordância de todos os moradores. Então, eu também gostaria de agradecer o apoio do vereador José Carlos Ferreira Dias no projeto 10.513, de 2009. Muito bem. Questão para, de ordem. Para justificativa de voto... Não, eu não votei. Questão de Não, ordem. é o vereador Zé Dias, que já havia pedido. Desculpe, vereador Paulo Sérgio. Um minutinho. Senhor presidente, eu quero aqui justificar, e com certeza eu quero parabenizá-lo, o autor dos projetos de hoje, né? Não só da Rua Idalina Gonçalves Dias. A gente sabe que a Rua Idalina Gonçalves Dias, senhor presidente, seus vereadores, existiu uma polêmica muito grande, porque ela foi denominada em 1997, e a rua tinha também, com outro nome que nós temos aqui, começando da Rua Distrito Federal, né? Hoje vai permanecer com essa forma de o vereador ter corrigido a redenominação. Um minuto, por gentileza. Alguém estava com o celular ligado? Pode continuar, vereador. E isso daí vai trazer para o Jardim São Camilo, Jardim Tarumã, porque a preocupação, senhor presidente, dos moradores era ter 2 nomes em uma rua. 2 nomes. Então, ficou uma dificuldade muito grande. Eu parabenizo o vereador por a sua iniciativa, pelo seu trabalho, porque hoje vai ter, começando da escola estadual, que nós temos no Jardim Tarumã, que isso daí vai facilitar a população e, com certeza, vai trazer àquela população o nome de uma rua com os números e placa. Então, para nós, foi de grande interesse como vereador, que na época denominei a Rua Idalina Gonçalves Dias, do Jardim São Camilo, né, começando a Espírito Santo. Mas como teve essa outra denominação, isso levou um pouco uma polêmica, uma preocupação dos moradores. E o vereador Silvio Hermani, com a sua sensibilidade, junto aos moradores, a diretora da escola também, fizeram o máximo para que hoje a Rua Idalina Gonçalves Dias tem, desde a escola estadual até o final dela, como a Rua Idalina Gonçalves Dias. Eu parabenizo, vereador. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Em primeiro lugar, parabenizando o autor das propostas, e até porque, né, nós conversamos lá nos bastidores, e acredito que daremos lugar de destaque ao tenente José Roberto Reinaldo numa outra rua, numa outra praça,
até porque foi uma figura. Eu cheguei aqui, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei aqui em Jundiaí, como delegado de polícia. Foi uma das pessoas que marcou, fez história, realmente merece ser reconhecido pela história que ele fez e que tenha um lugar de destaque, né? Obrigado, senhor presidente, parabéns, senhor vereador. Muito bem, vereador Paulo. Essa presidência pergunta, nós vamos votar agora as urgências. Vossa Excelência quer as cópias das emendas? Eu tenho que mandar... Essa presidência suspende os trabalhos por até 15 minutos, se necessário. Estão reabertos os trabalhos. Vamos, então, fazer a votação da moção e a discussão da moção de número 81, de 2010, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, de apelo à Câmara dos Deputados pela aprovação dos projetos de lei complementar. PLP 554, 554, 2010, e o PLP 555, 555, 2010, que regulamenta os incisos 2º e 3º do artigo 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre concessão de aposentadoria especial a servidores públicos e também pela inclusão da Guarda Municipal na relação do artigo 2º do PLP 554, 554, 2010. A moção de número 81, de 2010, está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, a moção do vereador Val, o mesmo pediu, como presidente da Comissão de Segurança Pública, e o assunto é afeto, pediu que eu representasse nesse caso, simplesmente pela leitura, e já foi praticamente no próprio assunto, já diz o porquê dessa moção de apoio. Pediria aos senhores vereadores que, no tocante à Guarda Municipal, realmente houvesse inserção dessa categoria em termos de uma aposentadoria especial, em virtude que os mesmos exercem o poder de polícia. Existe um certo risco, aliás, um grande risco, às vezes até por parte da opinião pública, dos afazeres da Guarda Municipal, razão pela qual acreditamos, isso é voz do vereador Val, e acredito que voz corrente entre nós, que eles merecem esse apoio dessa Câmara de Vereadores. Senhor presidente, justificando ainda a ausência do Val, ele teve uma reunião importante, não podia se ausentar, razão pela qual estou representando, e peço aos senhores que apoiem essa moção. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Continua em discussão a moção de número 81, 2010. Eu vou suspender os trabalhos por até 5 minutos por necessário. Vossa Excelência já entenderá por quê. Estão suspensos os trabalhos por até 5 minutos se necessários. Tem?
Estão reabertos os trabalhos. Continua em discussão a moção de número 81. Vamos colocar, então, em votação. Vereador Zé Dias, Vossa Excelência irá votar. Com 9 votos favoráveis, 6 senhores vereadores, 6 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 81 de 2010 do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, de apelo à Câmara dos Deputados pela aprovação dos projetos de lei complementar, PLP 554, 2010 e PLP 555, 2010, que regulamenta o inciso 2º do artigo 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre concessão de aposentadoria especial a servidores públicos e também pela inclusão da Guarda Municipal na relação do artigo 2º do PLP 554 de 2010. Vamos passar então, senhores vereadores, essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 314 de urgência para apreciação do projeto de lei 10.584 de 2010. Do vereador Paulo Sérgio Martins, que exige dos estabelecimentos que oferecem financiamento na compra de produtos, prestar ao consumidor as informações que especifica para que o projeto... desculpe. Temos que... Está em discussão o requerimento ao plenário do número 314. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de número 314. Para que possamos apreciar o projeto, temos que ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Paulo Sérgio Martins. Vossa Excelência avoca ou indica? Indico a vereadora Ana Tonelli. Indica a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, projeto de lei de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, de número 10.584, cuja ementa já foi lida pelo senhor presidente. Houve a sua apresentação há algumas semanas, discussão, porque o projeto era ilegal, era inconstitucional. Doutor Paulo Sérgio, vereador, autor da propositura, após as modificações sugeridas, reapresentou o projeto que vem com as assinaturas regimentais para que pudesse reapresentá-lo nesta data, e agora veio com o parecer da nossa consultoria jurídica integralmente legal e constitucional. Portanto, senhor presidente, conhecedora do teor do projeto, verificando que foi cumprida a determinação, vamos assim dizer, da nossa consultoria, para que alguma modificação fosse feita para torná-lo possível de discussão, votação e, quiçá, aprovação
nesta Casa de Leis. Sou de parecer favorável e peço a Vossa Excelência que, por favor, consulte os demais membros da comissão. Parecer favorável. Relatando pela Comissão de Justiça e Redação, a vereadora Ana Tonelli, com parecer favorável. Essa presidência pergunta se há voto contrário e separado. Não havendo, vereador Paulo Sérgio Martins. Voto de acordo com a presidência. Acompanha. Vereador Doca. Acompanha. Vereador Val, na sua ausência, vereador Marcelo Gastaldo. Acompanha. Vereador Fernando Bardi. Acompanho o relatório, senhor presidente. Acompanha. Temos que ouvir a Comissão de Defesa do Consumidor. Tem na sua presidência vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Na sua ausência, vereador Júlio César de Oliveira. Vossa Excelência avoca ou indica? Avoca. Para relatar na Comissão de Defesa do Consumidor, vereador Julião. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei de número 10.584, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, que exige dos estabelecimentos que oferecem financiamento na compra de produtos prestar ao consumidor as informações que especifica. Esse projeto já é de conhecimento da casa, já passou por aqui, já foi votado no plenário, já foi vetado, foi mantido o veto, e nós tínhamos um posicionamento assumido com o vereador Paulo Sérgio. Então, essa comissão, que não é terminativa, né, senhor presidente? A única comissão terminativa é a de Justiça e Redação. Como a Comissão de Justiça e Redação já deu seu parecer favorável para a tramitação do projeto, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Consumidores também assim o entende e pede ao senhor que, por favor, consulte os demais membros da comissão com o parecer favorável deste relator. Relatando pela Comissão de Defesa do Consumidor, o vereador Júlio César de Oliveira, parecer favorável. Essa presidência pergunta se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, na sua ausência, vereador Val. Vereador Marcelo Gastaldo. Desculpe. Acompanho o relator. Desculpe, senhores, tem hora que é muita coisa aqui também. Vereador Marcelo acompanha. Vereador Zé Dias, na sua ausência, vereador Fernando Bardi. Acompanho o relatório, senhor presidente. Acompanha o relator. Vereador Paulo Sérgio. Acompanho o parecer do vereador Julião. Acompanha o relator. Vereador Roberto Conde, na sua ausência, vereador Silvio Hermani. Acompanho o parecer. Acompanha o parecer. Agora sim, senhores vereadores, vamos apreciar o projeto de lei 10.584 do vereador Paulo Sérgio Martins. Exige dos estabelecimentos que oferecem financiamento na compra de produtos prestar ao consumidor as informações que especifica. Está em discussão o projeto de lei 10.584. As palavras. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, como bem falou o Julião, e bem resumidamente, esse projeto de lei já foi pautado aqui, foi votado favoravelmente, passou, tramitou, foi sancionado, foi vetado pelo senhor prefeito municipal. Na época havia só um pequeno problema, que não estava estipulado o valor da multa. Eu acredito que seja um projeto bom, porque ele estipula no comércio varejista, também no atacadista, a porcentagem de juros. A gente nunca sabe quando vai comprar. Já foi amplamente falado aqui. Nós temos, por exemplo, um exemplo recente, onde você estava assistindo televisão ontem, você compra uma máquina lavadora por R$ 699 à vista, ou 0 mais 12 de 69,90. A hora que você acha que você está pagando os 699, você está pagando uma taxa de juro mensal na faixa de 2,3%. É isso que a gente quer. Que conste lá, simplesmente, para o consumidor olhar e veja quanto ele está pagando de juros, se for adequado ou não. Sendo assim, ele opta por comprar ou não. Mas eu acho que essa informação ela é imprescindível. Faltava no projeto anterior, razão pela qual eu até pedi a mantença
do veto do senhor prefeito, só estipulação de multa. Eu acredito que agora não vai haver problema nenhum de veto por parte do Executivo, e acho que é um projeto simples, útil para a população, útil para o consumidor, porque ele vai ficar sabendo o quanto ele está eventualmente pagando de juros na compra de qualquer produto ou congênere. Razão pela qual pediria aos senhores vereadores atenção nesse projeto, para que votassem favoravelmente, porque nós dessemos um passo em direção ao consumidor favoravelmente. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto de lei 10.584, do vereador Paulo Sérgio Martins. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.584, do vereador Paulo Sérgio Martins, exige dos estabelecimentos que oferecem financiamento na compra de produtos, prestar ao consumidor as informações que especificam. Essa Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Só para agradecer, Paulo Sérgio. em primeiro lugar, pela aprovação do projeto, e, em segundo lugar, até pela orientação que eu tive, às vezes, para adequar uma certa norma à legalidade. Espero que agora não haja mais nenhum empecilho por parte do Executivo para que tal lei comece a vigir no nosso município. Obrigado, senhor presidente, e obrigado, senhores vereadores. Muito bem, vereador Paulo Sérgio. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 315, de urgência para apreciação da PL 10.571, de 2010, do senhor prefeito municipal, que autoriza convênio com a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, de cooperação para a implantação do Parque Tecnológico de Jundiaí. O projeto de lei 10.571, de 2010, o requerimento de número 315 está em discussão, em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de número 315. Vamos passar, então, ao projeto de lei 10.571, do senhor prefeito municipal, Miguel Haddad. Autoriza convênio com a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, de cooperação para a implantação do Parque Tecnológico de Jundiaí. Temos que ouvir, senhores, a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Paulo Sérgio Martins. Avoco. Vossa Excelência avoca. Relatando, então, pela Comissão de Justiça e Redação, o vereador, o presidente da comissão, Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, trata-se de projeto de lei, em regime de urgência, número 10.571, de autoria do senhor prefeito municipal, Miguel Haddad, que autoriza convênio com a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, de cooperação para a implantação do Parque Tecnológico de Jundiaí. O presente projeto foi apresentado a esta Câmara. A nossa consultoria jurídica deu parecer favorável pela constitucionalidade e legalidade, razão pela qual, seguindo o parecer da nossa consultoria jurídica, concordamos com a legalidade e constitucionalidade e pelo prosseguimento do mesmo, pedindo a Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação, lembrando ainda que temos uma emenda de número 01 ao projeto de lei 10.571, o qual será votado posteriormente também com parecer favorável dessa Comissão de Justiça e Redação. Relatando pela Comissão de Justiça e Redação, o presidente da comissão, o vereador Paulo Sérgio, com parecer favorável. Essa presidência pergunta se há voto contrário separado.
Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanha. Vereador Doca. Acompanha. Vereador Val, na sua ausência, vereador Marcelo Gastaldo. Acompanha o relator. Vereador Fernando Bardi. Acompanho o relatório. Acompanha. Temos que ouvir a Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, que tem na sua presidência o vereador Marcelo Gastaldo. Vossa Excelência avoca ou indica? Avoco. Avoca. Relatando, então, pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, vereador, presidente da comissão, Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, quanto ao mérito, se discute a importância da implantação do Parque Tecnológico em nosso município, e relatando pela Comissão de Orçamento, temos um parecer da nossa diretoria da Casa, diretoria financeira, no qual mostra que numa das planilhas está onerando aí o nosso orçamento uma despesa da ordem de R$180 mil, e que o impacto orçamentário será nulo, até porque já encontra-se impactado, né, na dotação prevista no artigo 4º do próprio projeto de lei. Então, tenho o parecer favorável desse relator. Eu peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros. Com o parecer favorável do presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador Marcelo Gastaldo, essa presidência pergunta se há voto contrário e separado. Não havendo, vereador Domingos Fontebasso. Acompanho o relator. Acompanha o relator. Vereador Gustavo Martinelli. Acompanha o relator. Vereador Leandro Palmarini. Acompanho o relator. Acompanha. Vereadora Marilena Negro. Acompanha. Estando apto, vamos passar, então, à análise do projeto de lei 10.571, do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, que autoriza convênio com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, de cooperação para a implantação do Parque Tecnológico de Jundiaí. Está em discussão o projeto de lei 10.571. Com a palavra, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria aqui de manifestar a minha compreensão aqui em relação a essas urgências. Esse projeto, ou pelo menos a intenção da prefeitura de se fazer convênio com a Unicamp, ela foi amplamente divulgada na imprensa. Agora vem o convênio para cá. Então, eu me sinto assim meio como aprovando ad referendo, quer dizer, a decisão já foi tomada, já está sendo implantado, e aí nós estamos aqui só para ratificar decisões do Executivo. Mas o que me incomoda nesta questão, assim que foi anunciado na mídia de que seria a Unicamp, será que Jundiaí não detém ainda condições, junto às suas instituições de ensino, para auxiliar na construção desse planejamento? Então, nós temos aqui a FATEC, temos aqui a Anchieta, temos aqui a Faculdade de Anhanguera, Politécnica, temos várias instituições de ensino de Jundiaí, sem falar outras da região, que tenho certeza que se a prefeitura chamasse para fazer um tratado de cooperação, sem despesa, inclusive, haveria essa disponibilização, porque nós estamos formando, inclusive, pessoas profissionais daqui. Então, é isso que me tocou quando eu comecei a ver a vinculação com a Unicamp, que é instituição séria, ninguém vai refutar, mas eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso. E também dar oportunidade para um município que quer implantar, inclusive, um logo chamando a oportunidade é para todos, me parece que Jundiaí precisa aprender e fazer esse exercício.
Então, eu senti a falta de ouvir os outros setores que também poderiam contribuir, embora a Unicamp nós não vamos votar contra um projeto desse alcance, mas eu senti que faltaram passos do município em dar oportunidade para todas as instituições que trabalham com a área de logística e aquilo que poderia cooperar com o setor, com esse planejamento da prefeitura. Quem sabe, em outras oportunidades, a prefeitura acorde no sentido de acordar com as entidades, não de acordar, despertar, para que realmente exista essa cooperação que pode, inclusive, influenciar na formação dos alunos, dos jundiaienses, das pessoas que estão se capacitando e se formando nessas instituições de ensino em Jundiaí. Eram essas minhas considerações, senhores vereadores, em relação a esse projeto, que não vou discutir o alcance, mas, com certeza, a forma como ele está sendo aplicado. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra, vereador Júlio César de Oliveira. Julião. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu achei que nem teria necessidade de falar num projeto que vai trazer para dentro da cidade de Jundiaí uma instituição do porte de uma Unicamp. Como filho da Unicamp que sou, há 31 anos formado na Faculdade de Odontologia pela Unicamp em Piracicaba, sei o que representa a possibilidade de um convênio da nossa cidade com uma instituição como a Unicamp. Não vou aqui fazer nenhum comentário a respeito da qualidade da Unicamp. Acho que é incontestável o que essa escola estadual contribui para a formação dos nossos jovens. E agora virá ajudar no nosso município de Jundiaí. E acho que a prefeitura, em instante algum, se nega a discutir ou a fomentar com que as instituições da cidade de Jundiaí tenham a possibilidade de participação com convênios, com estágios. Nós já aprovamos nesta casa aqui alguns convênios, alguns estágios. A própria Câmara Municipal mantém um convênio de estágios com a Faculdade Padre Anchieta. Eu, a semana passada, senhor presidente, estive com a secretária da Saúde na Unip, em conversa com o professor Silvio Murdoco, que é o diretor da Unip na cidade de Jundiaí, porque eles têm algumas áreas na questão da saúde, aonde se começa uma discussão para se firmar a possibilidade de atendimentos dentro do município de Jundiaí. Então ninguém se nega a isso, a prefeitura não se nega. Agora, não vou, já disse que não vou discutir o que nós vamos votar e tenho certeza a aprovação dessa casa para um convênio, para um parque tecnológico por parte da Unicamp. Uma parte, né? Tem uma parte, não, vereador Roberto Marcelo Castaldo. Tem o Roberto, é Marcelo Roberto. É Marcelo Roberto. Eu estava invertendo o nome de Vossa Senhoria, me perdoe. Obrigado, vereador. Só para não fazer uso da palavra e ouvindo atentamente as suas palavras, fazê-las das suas palavras as minhas. Realmente, às vezes, a maneira que se coloca deu a impressão que a prefeitura talvez tivesse muito pelo contrário, né? O que nós temos de convênios com entidades do nosso município e é incontestado a capacidade e a competência que tem a instituição, a Unicamp, de trazer e montar a implantação do nosso parque tecnológico. Obrigado, vereador. Quiçá galguemos trazer para cá a Unicamp com cursos realmente, né, na área tecnológica. Eu acho que hoje já há um sentimento
de que há uma necessidade de investirmos na qualificação da nossa mão de obra através de cursos técnicos, né? Eu via uma reportagem que me chamou a atenção a respeito da questão do estudo de um idioma estrangeiro no nosso país, que mesmo com 7 anos de aula de inglês que são dadas nas escolas, a nossa formação é de uma deficiência que não permite que os nossos jovens galguem postos aonde há uma necessidade de uma língua estrangeira, como é o caso do inglês. Então, acho que nós temos que investir, sim, na base, nós temos que investir, sim, na questão de cursos técnicos, e eu acho que Jundiaí, até pela vocação da cidade hoje, até pela mudança da vocação da nossa cidade, nós não somos mais aquela cidade de chão de fábrica, nós somos hoje um parque tecnológico e principalmente um parque de logística. Pela localização da nossa cidade, ela é prioritária na questão de logística, nós temos que fazer investimento em cursos técnicos e nada como ter por trás instituições como a FATEC, a Unicamp, as nossas escolas de Jundiaí, sem sombra de dúvida, e, se possível, que venham todas para a nossa cidade. Quanto mais nós trouxermos, melhor, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, vereador. E não podemos esquecer do Centro Paula Souza, né, vereador? Centro Paula Souza. É isso. Continua em discussão o projeto de lei 10.571. Em votação. Com 14 votos favoráveis, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.571 de 2010. Senhor Prefeito Municipal, que autoriza convênio com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, de cooperação para a implantação do Parque Tecnológico de Jundiaí. Temos que votar, então, a emenda de número 1 ao projeto. Em votação. Com 10 votos favoráveis, 5 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a emenda de número 1, a PL 10.571. A presidência recebe o requerimento ao plenário de número 316, de urgência, para apreciação da PL 10.572, de 2010, do senhor Prefeito Municipal, que autoriza ao Poder Legislativo, Poder Executivo, a contratar financiamento junto à Caixa Desenvolvimento, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, visando a execução de projetos integrantes do programa Via São Paulo e da outras providências correlatas. O requerimento ao plenário de número 316 está em discussão. Votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado
o requerimento ao plenário do número 316 de urgência. Para que possamos analisar o projeto de lei 10.572, temos que ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Paulo Sérgio Martins. Vossa Excelência avoca ou indica? Avoco. Avoca. Relatando, então, pela Comissão de Justiça e Redação, presidente da comissão, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, o presente projeto de lei, votado agora em regime de urgência, de número 10.572, de autoria do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, autoriza o Poder Executivo a contratar financiamentos junto à nossa Caixa de Desenvolvimento, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, visando a execução de projetos integrantes do programa Via São Paulo e da outras providências correlatas. Houve a propositura do presente projeto por parte do senhor prefeito. A nossa consultoria jurídica, anteriormente de dar o parecer, encaminhou para a consultoria de finanças, uma vez que existe eventual dotação orçamentária. A Finanças deu positivo, né, deu ok, porque existe dotação orçamentária para tal. O presente projeto retornou posteriormente à consultoria jurídica, que também deu parecer favorável, dizendo pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, sendo que o valor do crédito é de R$3 milhões e encontra-se devidamente com a dotação orçamentária. O presente projeto ele visa ser destinado a obras de recuperação do pavimento asfáltico e de recapeamento de vias públicas do município. São inúmeras as reclamações que têm sido feitas sobre buracos na cidade, em virtude das chuvas. Até estivemos conversando ontem no Paço Municipal, e tal projeto visa, a princípio, dar um recapeamento em cerca de 30 quilômetros, chegando até o final do ano em cerca de 100 quilômetros. Tal projeto se encontra revestido de legalidade e constitucionalidade, razão pela qual damos o parecer favorável e pedindo ao senhor presidente que se consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Relatando pela Comissão de Justiça e Redação, com parecer favorável, o vereador Paulo Sérgio Martins. Essa presidência pergunta se há voto contrário em separado. Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanha. Vereador Doca. Acompanha. Vereador Val. Na sua ausência, vereador Marcelo Gastaldo. Acompanho o relator. Acompanha o relator. Vereador Fernando Manuel Bardi. Acompanho o relator, senhor presidente. Acompanha. Temos que ouvir, então, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, que tem na sua presidência o vereador Marcelo Gastaldo. Vossa Excelência, avoca ou indica? Eu indico o vereador Leandro Palmarini. Para relatar, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, vereador Leandro Palmarini. Projeto de lei do prefeito municipal que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto à nossa Caixa de Desenvolvimento, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, visando a execução de projetos integrantes do programa Via SP e da outras providências correlatas. Conforme consta nos autos, temos aqui a estimativa de impacto orçamentário financeiro da Diretoria Financeira da Prefeitura e também a análise da Diretoria Financeira desta Casa, favorável ao presente projeto de lei. Portanto, sou favorável ao presente projeto de lei e peço ao senhor presidente que consulte os demais membros da comissão. Com parecer favorável do relator, Leandro Palmarini, relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, parecer favorável, essa presidência pergunta se há voto contrário em separado. Não havendo, o vereador Marcelo Gastaldo. Acompanho o relator. Acompanha. Vereador Mingo. Acompanha. Vereador Gustavo Martinelli. Acompanho o relator. Vereadora Marilena Negro, na sua ausência, vereador Durval. Desculpe, vereador, só está do outro lado aí.
Vereadora Marilena Negro para... Desculpe, vereador. Acompanha. Temos que ouvir a Comissão de Obras e Serviços Públicos, que tem na sua presidência o vereador Silvio Hermani. Vossa Excelência avoca ou indica, relator? Indico o vereador Marcelo Gastaldo. Marcelo Gastaldo para relatar na Comissão de Obras e Serviços Públicos. É isso. Senhor presidente, relatando pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, já com os pareceres tanto da Comissão de Justiça e Redação e de Orçamento da Casa, com parecer favorável, também por parte desse relator, considero como um projeto de relevância para o município e tenho parecer favorável e peço que Vossa Excelência consulte os demais membros dessa comissão. Com o parecer favorável, relatando pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, o relator, o vereador Marcelo Gastaldo. Se a presidência pergunta se há voto contrário separado. Não havendo, o vereador Silvio Hermani. Acompanhe o brilhante parecer. Acompanha. A vereadora Ana Tonelli. Acompanhe o parecer. Acompanha. Vereador Fernando Bardi. Acompanha. Vereador Gustavo. Acompanha. Estando apto, então vamos apreciar o projeto de lei 10.572 do senhor prefeito municipal Miguel Haddad. Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto à nossa Caixa de Desenvolvimento, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, visando a execução dos projetos integrantes do programa Via SP e da outras providências correlatas. O projeto de lei 10.572 está em discussão. Em votação. Vai, Zé. Corre, Zé. Foi vetado por ele mesmo, né? Teve voto parcial, veto parcial. Com 14 votos favoráveis, um senhor vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o PL 10.572. Vamos analisar o requerimento ao plenário de número 318, de urgência, para apreciação do PL 10.586 de 2010. Senhor Prefeito Municipal, que autoriza convênio com o Estado, Secretaria de Educação, para recebimento de verbas destinadas à alimentação de alunos. O requerimento ao plenário de número 318 está em discussão. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de urgência de número 318. Para que possamos analisar o projeto de lei 10.586, do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado, Secretaria de Educação, para recebimento de verbas destinadas à alimentação de alunos. Temos que ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Paulo Sérgio Martins. Vossa Excelência avoca ou indica? Indico a vereadora Ana Tonelli. Indica a vereadora Ana Tonelli. Então, para relatar na Comissão de Justiça e Redação, a vereadora Ana Tonelli.
Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, esse projeto de lei de autoria do prefeito que autoriza convênio com o Estado através da Secretaria da Educação para recebimento de verbas destinadas à alimentação de alunos. O projeto tem o parecer da nossa consultoria jurídica, dando pela legalidade e diz que ele mandou para a diretoria financeira da casa, que também exarou o seu parecer, portanto, ele é legal e é constitucional. Apenas a sugestão, nós temos uma emenda da Comissão de Justiça e Redação, que suprime e acrescenta dispositivos, suprime o artigo 3º, e acrescenta mais um que diz que, após assinado, o Executivo vai encaminhar à Câmara cópia do respectivo convênio para juntada aos autos. Com essa emenda, não temos nada a opor, senhor presidente, projeto legal, projeto constitucional, pela Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável. Peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros. Relatado pela Comissão de Justiça e Redação, vereadora Ana Tonelli, com seu parecer favorável. Essa presidência pergunta se há voto contrário e separado. Não havendo, vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanha a relatora. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto, o DOCA. Acompanha. Vereador Val. Na sua ausência, vereador Marcelo Gastaldo. Acompanha o relator. Acompanha. Vereador Fernando Bardi. Acompanho o relatório, senhor presidente. Acompanha o relator. Comissão de Economia, temos que ouvir a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência vereador Marcelo Gastaldo. Vossa Excelência avoca ou indica a relatoria? Indica o vereador Domingo Fonte Basso. Para relatar na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador Domingos Fonte Basso. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora presente, salientamos ainda que existe previsão de superávit financeiro tanto para o presente exercício como para os dois próximos. Assim sendo, entendemos que o presente projeto atende às ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000. Este é o nosso parecer da comissão e também temos aqui temos o parecer do financeiro, que é legal, constitucional, e gostaria de perguntar ao presidente que pergunte aos demais componentes da comissão se a voto separado. Perdão. Com parecer favorável, relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador Domingos Fonte Basso, essa presidência pergunta se há voto contrário e separado. Não havendo, o vereador Marcelo Gastaldo. Acompanha o relator. Acompanha. Vereador Gustavo Martinelli. Acompanha o relator. Acompanha. Vereador Leandro Palmarini. Acompanha o relator. Acompanha. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Acompanha. Temos que ouvir, então, a Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. Tem na sua presidência vereador Gustavo Martinelli. Vossa Excelência avoca ou indica a relatoria? Indico o vereador Silvio Hermani. Indica o vereador Silvio Hermani. Então, para relatar na Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores,
Projeto de Lei 10.586, de autoria do Prefeito Municipal Miguel Haddad, autoriza convênio com o Estado, Secretaria da Educação, para recebimento de verbas destinadas à alimentação de alunos. Alunos do ensino fundamental e médio matriculados em estabelecimentos de ensino da rede pública municipal. Um projeto de extrema relevância, não precisamos nem discorrer da importância da qualidade da alimentação escolar que deve ser servida às crianças e aos adolescentes do nosso município. Relatando pela Comissão de Educação, tenho parecer favorável e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros desta comissão. Com o parecer favorável, relatando pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, o vereador Silvio Hermani, essa presidência pergunta se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Gustavo Martinelli. Acompanho o relator. Acompanha o relator. Vereador Fernando Bardi. Acompanha. Vereador Marcelo Gastaldo. Acompanha o relator. Vereadora Marilena Negro. Acompanha. Estando apto, vamos passar então a apreciação do PL de número 10.586, do prefeito municipal Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado, Secretaria de Educação, para recebimento de verbas destinadas à alimentação de alunos. Em discussão. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.586 de 2010. Senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado, Secretaria de Educação, para recebimento de verbas destinada à alimentação de alunos. Temos que votar, então, a emenda de número 1 ao projeto. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovada a emenda de número 1 ao projeto de lei 10.586. Eu irei suspender os trabalhos por até 10 minutos necessários. Estão suspensos os trabalhos.